Que isso, família? Tava com saudade, né? Estamos de volta. Bola de ouro na área, compadre. Ó, e hoje o Bola de Ouro vai ser aquele bate-papo sensacional. Tá vendo quem tá do meu lado aqui? É o Freitas mesmo. O cara hoje tá que tá. E hoje ele vai ó, dominando geral. Pô, gente, deixa eu falar uma parada pra vocês. Pra vocês que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa semana vai ter só programação sensacional. Então compartilha pra geral, se inscreve no canal e se inscreve no canal porque vai ter muita novidade pra vocês. E vai lá no link lá no Instagram, porque lá você tem a programação da semana do Ouro TV. Não perca. E a gente vai estar com Daniel Freitas. Porra, caraca, show de bola ter você aqui, cara. Obrigado, Raul. Daniel, o que acontece, gente? Eu vou estar passando a bola pro Daniel, porque esse cara entende de bola. E ele vai estar conduzindo o Bola de Ouro como deve ser conduzido, né, cara? Vamos tentar. Como deve ser conduzido. E, cara, a gente sempre... O Daniel, como ninguém sabe, todo mundo sabe que o Daniel treina aqui no nosso CT Orotreine aqui. E a gente sempre troca aquela ideia ali, ele troca aquela ideia com o filho dele treinando, trocando aquela ideia ali embaixo ali. E, cara, entende de futebol, sabe como que é feito, é o cara da bola, e eu vou estar passando aí as palavras para ele, vou estar deixando ele conduzir esse bate-papo sensacional com essas pessoas que eu já ouvi falar bem dessas pessoas. Pô, eu postei lá no meu Instagram lá, vieram 2 pessoas e falou assim, caraca, mano, eu conheço esse rapaz aí, ele faz um projeto social muito maneiro. Eu falei, poxa, que interessante. Isso é muito bom, cara, a gente tá trazendo pessoas assim, acolhendo pessoas assim pra gente, porque, cara, sem dúvida vai ser um bate-papo sensacional, não é? Só de a gente saber que ajuda pessoas, a gente já sabe que a gente já tá lidando com pessoa do bem. Ajudando pessoas através do futebol. Através do futebol, através do esporte. Cara, e olha só, eu tive uma ideia muito maneira aqui no CT. Eu tava conversando ali com o pessoal ali embaixo ali, antes de cortar para te passar as palavras. E eu vou estar começando ali fazer uma doação de produto esportivo. Produto esportivo. Eu vou colocar uma caixa lá embaixo lá para produtos esportivos. Para pessoas assim, tem várias pessoas que vêm no CT que, tipo, um moleque que, tipo, tem uma condição melhor e, tipo, não usa mais uma chuteira. Por trás, coloca ali pra gente fazer uma doação, ou uma camisa, ou alguma coisa assim para as pessoas que precisam, entendeu? Então eu vou estar fazendo isso aqui, o CT Orotreine vai estar fazendo, para quem quiser ajudar aí, vem, traz pra gente que a gente vai estar fazendo, ver uma instituição pra gente poder estar doando isso daí. É isso, galera. Vamos que vamos. As palavras pro Daniel aí. Conduz a parada ali, porque tu é homem, tu sabe. Obrigado, Rafa. Obrigado pela moral. Mais uma vez aí, obrigado por abrir a sua casa. Vou apresentar os nossos convidados hoje aí. Estamos aqui com o Sérgio Henrique, CEO do Sojima, professor Luciano Matos, treinador do Sub-20 do Sojima. A gente vai bater um papo sobre futebol. Futebol é algo que faz parte da cultura do brasileiro, né? Mas antes, eu preciso agradecer você, o anfitrião que abriu as portas do seu estúdio aqui, da Oro TV, para receber a gente, e falar um pouquinho sobre o CT Orotreine, que na verdade é um CT que acolhe pessoas de todas as idades e especialmente também atletas. Tem vários atletas de futebol que treinam aqui e a gente tem algumas imagens para mostrar aí sobre o treinamento dos jogadores, garotos que querem se desenvolver, fazem um trabalho específico aqui no CT. É um tratamento individualizado, isso é importante. Então, o atleta chega aqui e recebe um atendimento diferenciado, personalizado, respeitando a sua idade, a sua fase de desenvolvimento, inclusive as posições que eles atuam. Então é importante ter esse tipo de treinamento. É um complemento, né, para os jogadores que estão se desenvolvendo, que o nosso papo hoje vai falar sobre categorias de base. Então é importante a gente focar nessa galera dessa idade aí, dos 13 até os 20 anos. É o público-alvo aí do nosso papo hoje sobre futebol, tanto com o Sérgio como CEO, como com o Luciano como treinador. E mais uma vez, obrigado, Rafa, pela tua recepção aí. Valeu, tá obrigado. Gente, seja bem-vindo aí, fique à vontade, qualquer dúvida aí. Valeu, Rafa, obrigado pelo convite aí também. Valeu. Vamos lá, pessoal.
Mais uma vez, boa noite para quem está nos prestigiando. Como eu falei, eu estou aqui com o Sérgio, CEO do Sojima. Obrigado pelo convite, Sérgio, por poder participar, enriquecer o nosso papo hoje. E o Luciano, treinador do Sub-20 da equipe do Sojima Petrópolis. Vamos bater um papo sobre futebol. Futebol é algo que faz parte da cultura, da rotina do brasileiro, é algo que nos fascina, nos encanta. Nós que estamos trabalhando com futebol, certamente somos apaixonados por aquilo que nós fazemos. E a gente quer conhecer um pouquinho de vocês, falar um pouquinho do trabalho de vocês. Sérgio, eu queria começar contigo. Eu queria entender como é que surgiu o Sojima, na verdade. A gente escuta muito falar do Sojima, é um clube que vem crescendo. Eu queria entender como é que foi o início desse trabalho e há quanto tempo você está nessa área militando nisso aí. Primeiro, boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigado aí, Daniel, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto. Ao Rafael também, que abriu as portas para a gente aqui. Falar um pouquinho do Sojima, né? Eu estou nesse meio do futebol desde 2012. Mas não era do futebol. Tinha uma empresa de sistemas, trabalhava com informática, viajava o Brasil todo, trabalhava de terno. Eu não sei se foi o destino ou foi as palavras que eu falei para minha esposa. Né? Eu falei que com 40 anos, 40 e poucos anos, eu queria ficar de bermuda, trabalhar de bermuda. E hoje acabou acontecendo isso, né? Então, o futebol me traz isso. Hoje eu trabalho de bermuda, trabalho de calça, trabalho o tempo que eu acho melhor. Trabalha muito também, né? A gente trabalha todos os dias, de segunda a segunda, mas é bem diferente. A gente trabalha o qual que a gente gosta, né? Na verdade, não é trabalho. Acaba sendo um prazer, né? Porque, na verdade, como eu falei aqui, faz parte da rotina, está no DNA do brasileiro o futebol. A gente cresceu, eu cresci assim, meu pai me levando no Maracanã, imagino que talvez com meu pai também, diferente, o Luciano também, então o futebol faz parte do nosso dia a dia. E não chega a ser trabalho, né? A gente se dedica bastante e trabalhar com aquilo que a gente gosta, que a gente se identifica, você não vê aquilo como trabalho, você vê como uma rotina diária do que você tem que fazer, como respirar, como andar, como fazer qualquer outra coisa. Então funciona mais ou menos assim hoje. Mas falando da tua pergunta de como surgiu o Sojima, a gente em 2012, meu filho jogava futebol numa das escolinhas perto lá de casa, eu não tinha muito tempo para poder levá-lo e tinha pessoas que levavam, a mãe de um amigo dele levava, né? E aí eu fiz um ciclo de amizade nessa escola de futebol, quando eu podia ir, às vezes a gente batia um papo, jogava futebol com os pais, né? E a gente acabou criando um ciclo de amizade, que o futebol faz isso também, né? Hoje, muitas pessoas têm o seu ciclo de amizade, muitos pais hoje do futebol, o ciclo de amizade surge dentro da escola de futebol, dentro de um clube de futebol, e isso é importante pra caramba também, dentro do ciclo das pessoas. E aí a gente acabou criando um vínculo entre os pais. A gente não estava muito satisfeito com a escola de futebol que nossos filhos faziam na época, e a gente decidiu, né? Eu, na verdade, não decidi nada, eu estava em casa, com a minha esposa, e daqui a pouco, lá para as 11 horas da noite, 11 e pouca da noite, liga o Fernando, meu parceiraço Nando, estava com o Roberto e com o Marcos no bar, já tinham tomado várias, né? E me ligaram, Serginho, escreve amigos. Eu falei, porra, cara, o que vocês querem, cara? Escreve amigos. Eu escrevi, lê de trás para frente. Aí eu falei, Sojima. Aí ele, porra, é o nome do time que a gente vai criar. Tu tá dentro? Eu falei, cara, vocês são malucos, cara. Como é que a gente vai ter tempo de fazer isso? Mas eu também sou maluco e vambora, vamos criar esse time. E aí surgiu o Sojima, numa mesa de bar, e com a finalidade de a gente lidar com nossos filhos, de estar junto com nossos filhos. Acho que pra gente, você também é pai de atleta e você gosta de estar com o seu filho. Então foi o que a gente fez na nossa época. A gente queria estar com nossos filhos, com nossas famílias e criando um vínculo entre as pessoas. Criamos o Sojima para brincar, fomos para a primeira competição, ficamos em vice-campeonato, fomos para a segunda competição, também vice-campeonato. As pessoas achavam que a gente era um time de empresários, né? De empresários japonês. Sojima. E aí surgiu, vamos lá, vamos continuar fazendo essa loucura. Em 2012 foram esses dois campeonatos, em 2013 a gente contratou um técnico, né? Antigamente quem era técnico eram os próprios pais, né? A gente, um ajudava naquilo, um ficava no ataque, outro na defesa. Era difícil você tirar o filho do outro pai que era teu amigo, né? Porque aí entra a relação afetiva, a relação pessoal. E aí, o cara não tá jogando mal, como é que você faz para tirar? Ele vai jogar 5 minutos, o teu filho vai jogar 10, 20. E aí, como é que fica essa ligação? Então, você acaba tendo um problema sério.
E aí, o que a gente fez? A gente contratou um técnico, que é o Daniel Ricardo, que hoje está comigo até hoje é o coordenador geral do Sojima, para ser técnico do nosso time. E aí, quando ele foi no primeiro treino, ele pegou o apito, comandou os moleques todos, assim, a gente ia, faltava o apito pros pais, pô, a gente não tinha apito. Era tudo no grito, ele, não, pô, tem um apito que faz a diferença. Aí o Daniel continuou tocando. E o que aconteceu nesse momento? Em 2013, a gente começou a ficar mais sério, a gente começou a ganhar as competições, aparecer no cenário do futebol, a gente jogava muito futebol de 7, né? A Federação de Futebol de 7 do Rio, a gente foi um dos primeiros times a jogar na base, né? Quando criou a base. Ganhamos quase tudo, se não foi tudo, a gente foi vice-campeão. E 2013 para 2014, a gente teve que criar mais uma categoria, porque alguns meninos mudavam já era o segundo ano de uma categoria, sub-11, foi para sub-13 e tal. E veio também mais o Sandro com alguns meninos de um outro núcleo de algum clube. Falou, pô, vou também entrar aqui. A gente acabou tendo 3 categorias em 2014. 2014 a gente também jogou várias competições e foi interessante. 2015 a gente começou a migrar para o campo, jogar Copa Zico, jogar Copa Light. Legal. Então a gente saiu do futebol de 7 e começou a jogar futebol de campo. Começou a ter destaque de alguns atletas nossos, a gente foi Flamengo, Vasco, e a gente foi criando um vínculo maior nesse processo. Alguns atletas nossos que eram destaques e iam para clubes, a gente começou a gerenciar a carreira deles junto com alguns parceiros, algumas empresas parceiras na época. E a gente falou assim, cara, isso aí que é interessante, a gente começar também a tentar ter um retorno do dinheiro que a gente investe de alguma forma. Vamos ter que criar um Sojima Clube. E é imprescindível para a gente ter o direito econômico do atleta, ter um nível diferente. Só que foi uma dificuldade grande tentar virar clube, né? E a gente não conseguiu virar clube. Até hoje a gente não é clube, mas a gente fez umas parcerias. Antes disso, a gente também criou uma escola de futebol. Então, a gente tem uma escola de futebol hoje no Capenha, na estrada do Capenha, lá em Jacarepaguá. Eu conheço. Né? A gente tem uma escola de futebol também no Colégio Notre Dame, de futsal. Ali no Recreio? Lá no Recreio, futsal para criança de 7 anos até 12 anos. A gente abriu agora também o futsal, equipe de competição para competição no Rainha, Colégio Rainha. Então hoje a gente tem já também o futsal sub-9. Onde o Colégio Rainha? Em Jacarepaguá também. Né? Em Jacarepaguá, Colégio Rainha de Corações. A gente abriu o sub-7, sub-9 e sub-11 e sub-13. Que a gente vê o seguinte, a gente começa a fazer a integração de campo com futsal. Então, alguns garotos têm pouca coordenação, hoje a gente perdeu um pouquinho aquela brincadeira de rua. Então, as crianças precisam sair do computador, sair do celular, e a gente acha que o futebol vai ajudar isso bastante. Então, por isso a gente criou, agora esse ano, o futsal. Né? O futsal trabalha muito essa questão da coordenação, da velocidade de raciocínio. Exatamente. Espaço menor, jogo mais dinâmico. E eu tenho notado que as crianças elas estão muito desligadas nessa parte de atenção. Elas estão muito ligadas ao celular. Então, isso... quando elas ficam sem celular, cara, elas não conseguem ficar paradas, não conseguem prestar atenção numa orientação do técnico, por exemplo. Toda evolução tecnológica tem 2 lados da moeda. Né? Tem Exatamente. a coisa boa, mas tem a coisa ruim. O adolescente, o jovem, está muito dependente disso e, às vezes, ele abre mão de outras áreas da vida. E o desenvolvimento motor é uma que tem sofrido bastante, isso aí. Essa questão da internet, da tecnologia. E aí, o que aconteceu? A gente montou a escola, montamos os times, tá, e continuou produzindo. Cada vez mais a gente colocava mais atletas em clubes e não tinha nenhum retorno futuro daqueles atletas. Eu procurei alguns clubes, para a gente ver o que a gente podia fazer. Como a gente não conseguia entrar na FERJ para ser um clube, tem um custo alto, tem algumas regras, algumas burocracias que tem que estar muito bem planejado para você montar um clube hoje. Não fazer de qualquer jeito. Sim. Né? E aí a gente conseguiu fazer uma parceria com o Cabo Frense em 2020. Né? A gente começou a negociar em 2019 e fechamos a negociação no final do ano. E em 2020 a gente começou a parceria com a Cabo Frense, onde a gente tinha um contrato com a Cabo Frense de gerir a base da Cabo Frense aqui no Rio. Não era em Cabo Frio, mas a base da Cabo Frense veio para o Rio. Então, o que a gente fez? A gente pegou a nossa expertise, o nosso know-how, e fez com que o Cabo Frense tivesse uma base sólida.
Em 2020 veio a pandemia, ficou complicado. Mesmo assim, a gente manteve os salários dos professores, a gente fez treinamento, fomos um dos pioneiros fazendo treinamento home office. Online. Como eu já vinha do setor de executivo, a gente fez reuniões já via online, né? Então eu falei, pô, vamos fazer online também para a gente poder, pelo menos, ter alguma coisa. E, além disso, sobreviver também, né? Porque a escola de futebol, imagina a escola de futebol sem aula. E nesse momento, por exemplo, a tecnologia foi bem-vinda, positivo, né? O lado Claro, positivo da tecnologia. totalmente. Algumas décadas atrás era inimaginável a gente sobreviver à pandemia sem esse suporte da tecnologia. A gente não tinha Não tinha condições, não tinha. As pessoas não iam saber fazer aquilo, né? Exatamente. Então a tecnologia naquele momento foi super importante. Então a gente passou 2020... aqui no Rio foi bem diferente, né, cara? A gente, mesmo com a pandemia, com 3, 4 meses, teve futebol. Sim. E rolou futebol pesado, campeonato rolando. Não rolou a FERJ. A FERJ foi proibida de escrever atleta, a gente não podia escrever atleta nem no BID, nem nada, então 2020 não podia fazer nada na FERJ. Então o que surgiu? Surgiu campeonatos paralelos para jogar futebol. Então a gente começou a jogar futebol nesse período. E aí a gente, já com a parceria da Cabo Friense, em 2020, mesmo com a dificuldade da pandemia e tudo, a gente fez bons campeonatos, a gente chegou a ser vice-campeão de Copa União e revelamos o Gustavo Prado, que hoje está no Internacional. Gustavo Prado é em 2005, ele tinha 15 anos, né, em 2020, né? A gente conseguiu negociar ele para a Ferroviária. O Pedrinho, que hoje está no do Bahia, viu ele, gostou muito dele e pegou, levou para o Ferroviário. Fizemos o nosso primeiro negócio entre o Cabo Friense e a Ferroviária. Então o Gustavo foi para a Ferroviária em 2020 para 2021, né? Foi para lá, então foi muito bom para a gente. 2021, a gente continuou fazendo as competições, jogando, só que aí a gente já começou a investir mais ainda. A gente só tinha o 15 e o 17 para jogar as competições. Aí a gente fez o seguinte, vamos pegar o Sub-20 também. Sub-20 é porta para o profissional, vamos trazer e vai ser chamariz para quem quiser participar aqui do Sojima, Cabo Friense. Então, 2021, a gente continuou trabalhando, negociamos nesse período, se eu não me engano, foram 12 atletas para clubes grandes, né? Inter, Grêmio, Atlético Goianiense, Flamengo. Então a gente gerou vários atletas. E o nosso trabalho foi fazendo isso. Então eu falei, vamos trabalhar. Nosso objetivo é fazer a formação do atleta, fazer com que ele se desenvolva dentro do nosso trabalho e que ele possa ir para os clubes maiores já preparado para chegar lá e ficar. Sim. Porque muitos atletas vão para clube grande, passam numa avaliação, são contratados às vezes diretamente, mas chega lá e não consegue desenvolver e acaba voltando. Então, o fator no clube grande, ele não é só chegar lá e passar, não é só lá ficar. É difícil, eu falo para todos eles, é muito difícil você chegar no time grande, não é? Agora, permanecer é muito maior. Dá uma segurada aí, Sérgio, sem querer te cortar. Claro. A gente vai voltar a falar essa questão da parceria do Sojima com o clube do sistema FERJ-CBF. Quando você falou lá atrás no teu papo do Sojima, que vocês criaram isso para poder ser uma forma de vocês estarem próximos ao filho de vocês, para quem não entende muito, o garoto, para ter sucesso no futebol, ele precisa começar muito cedo, né? E isso interfere muito com a rotina das famílias. Você perde seu final de semana, porque o garoto vai jogar futsal, às vezes ele joga 2 competições de futsal, tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, treina durante a semana à noite. Eu passei por isso com meu filho. Imagina que você tenha vivido a mesma situação e teu final de semana vive em função da tabela das competições. Então essa sacada que vocês tiveram de montar um time de vocês, para vocês ficarem próximos do filho de vocês, acho que foi bem bacana isso. Porque, na verdade, muda a logística. Para quem não sabe, acho que o jogador aparece assim nos trabalhos deles, mas é um processo muito longo, né? E é muito difícil para as pessoas que não estão no futebol entenderem os pais que estão no futebol. Sim. Por quê? Os pais se dedicam para os filhos. Então, sábado, domingo, dificilmente eles conseguem fazer alguma coisa com os amigos fora do futebol. Tem um convite numa festinha. Não vai. Não dá. Meu filho tem jogo em Petrópolis, vai jogar em Cabo Frio, vai jogar em Campo Grande. E aí a tua rotina... A rotina dos pais muda totalmente. Em função do teu filho. Totalmente. Isso é uma coisa que demanda muita dedicação das famílias. E assim, quem tá no futebol, quem tá com os filhos fazendo isso,
elas não sentem isso. Elas acabam gostando tanto daquilo que aquilo faz falta até quando está nas férias. Outro dia eu fiz um exercício mental para lembrar quantas quadras aqui no Rio, no Seu estado do filho- Rio, eu já visitei, já andei com Quase meu filho. todas, né? Já, se eu fizer um exercício aqui, eu Tem andei mais por 50, vários mais de 50. várias cidades, Mais de conheço 50. cada quadra que as pessoas nem imaginam que existam e você não percebe isso. Não percebe, não Tinha final percebe. de semana que tinha jogo sábado, tinha jogo domingo, e aí às vezes tinha dois Dois jogos no mesmo jogos dia, no mesmo dia. porque assim. tinha a competição da Rio Futsal, tinha a competição da Federação. Federação. E E depois aí, que campo, ainda tinha e quem depois jogasse como- campo. Depois começou a conciliar o futsal com o campo, e aí a gente vai, né, cara? É muito louco, muito Sim. louco. Luciano, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de você, cara. Você é treinador de futebol atualmente, tá no Sub-20 e no Sub-13 do Sojima, não é isso? Eu queria que tu falasse um pouquinho, há quanto tempo tu tá nisso aí como treinador, se é só com categorias de base que tu trabalhou. Fala um pouquinho do teu trabalho aí pra gente. Quero agradecer primeiramente a oportunidade, a bola de ouro, a você, Daniel. Eu estou no futebol, pô, acredito que até desde 16 anos, comecei já, Vai entregar a tua idade, hein? 49, 16 anos que eu já comecei a mentalizar ali que eu poderia ser um treinador de futebol. Legal. Então, já vi, assim, comecei a trabalhar os meus amigos do prédio. Aí tinha aquela rivalidade de prédio lá na minha comunidade, assim, a gente jogava muito campeonatinho de prédio. Então eu já organizava o time do prédio. Então já tinha, eu falava, pô, a gente sempre foi. Eu jogava assim, o meu prédio contra mais 3 no campinho hoje que eu dou treino para o meu projeto social. A gente vai falar disso mais na frente, segura aí. Então eu já fazia isso. Aí foi. Tentei jogar, entendeu? Mas assim, como um moleque de comunidade, muito filho na família, dificuldade financeira de ir e voltar, entendeu? Isso aí paralisou o meu sonho de ser jogador de futebol. Aí eu comecei e falei, então, vou começar a trabalhar, mas lá na frente eu vou tentar voltar, mas como treinador de futebol. No caminho eu comecei a apitar, fiz o curso de árbitro, entendeu? Eu fui árbitro de futebol, entendeu? Para já estar no meio, entendeu? Fui árbitro de futebol, mas vi que aquilo ali não era meu. Pra mim isso é uma Não. loucura, Aí cara, eu falei, querer ser árbitro de futebol. Eu acho também. Aí eu falei, Eu não consigo processar é uma isso. coisa que eu aí não seria falei, nunca. não é para mim. Tentei, mas chegou lá, esbarrei algumas situações, entendeu? Voltei, montei o projeto. Montei o primeiro time de futebol em 2011, 2 de fevereiro de 2011. Legal. A Associação Desportiva Padre Miguel Realel, onde eu agregava muitos jovens da comunidade, inclusive meu filho, entendeu? Estava começando a andar algumas situações, desviar os caminhos, aí eu peguei os amigos, começou com a brincadeira com 7 meninos, 7 também, pô, no estalar de dedo, hoje que a gente treina lá agora no CREIB, então, grama sintética, antigamente era um rala-coco, né? Sim, eu lembro do campo do, Então, do antigo CREI, né? Então, pô, teve uma época que o antigo presidente foi lá e falou, pode parar, não pode parar, tira essas crianças todas aí do meu campo. Tinha 300. Olha aí. Como? E tudo no mesmo horário. Começamos desorganizado, como se fosse uma brincadeira, depois começamos a se organizar, como o Sérgio falou aqui, comecei a botar os moleques no campeonato, treinar um alto rendimento específico, busquei informações, ia no Madureira, ia no Bangu, meu caderninho, começava a ver treino, copiava do Roy, antigamente o Roy, ia no Bangu, via também treino do treinador, pô, esqueci o nome do treinador lá, mas anotava, via no séries, anotava os treinos, começava a passar para a molecada no CREIB. Aí começamos a jogar. A primeira competição que a gente jogou foi a Copa Rio, mas era Rio Copa. Rio Copa. O Sou Jorge, falecido Sou Jorge aqui, acho que até de Campo Grande, Santa Cruz aí. Aí começou alguns garotos se destacarem, como o Sérgio falou. Aí foi pro Fluminense, foi pro Flamengo, Botafogo. Aí eu comecei a tentar chamar alguns empresários para tentar ajudar,
Porque antigamente, assim, a gente fazia uma rifa, pedia a molecada R$10, pedia alguns amigos para ajudar para pagar a taxa, a gente botava do nosso dinheiro, entendeu? Não tinha muita gente, quase ninguém acreditava, né? Desafios comuns de quem Isso, trabalha com base, ainda entendeu? mais de time pequeno. né? E dentro de uma comunidade, né, cara? Onde É um é desafio muito mais enorme. difícil que Sim. a atração pelo baile, a droga do lado. Então é muito mais complicado tu lidar com jovens dentro da comunidade, né? E você sempre trabalhou com base, Luciano? Não, já cheguei a no profissional. Então eu assumi um time em 2018 na República Dominicana. Não, 2019. É mesmo? É o Delfino de Leste. Aí, o Isso. cara chegou lá, aí então, lá na frente eu vou explicar como chegou essa situação. Então, começamos, aí se está com o garoto, hoje esse menino até joga no Wolfsburg da Alemanha, o Vinícius Souza, entendeu? Os caras foram lá, pegaram, Vinição, foi para a Alemanha. Saiu do teu projeto? Foram lá, os empresários pegaram ele, levaram para o Botafogo, no Botafogo não deu certo, por causa de passagem, logística muito longe, Niterói, O Botafogo estava lá no Caio Martins. no né? Caio Martins na época e tal, depois levaram ele para o Flamengo, aí explodiu, foi embora, entendeu? Também, antes disso, foi o Matheus Alessandro, que a gente treinava também, que chegou a chegar no Fluminense, entendeu? Passou também lá. O Adriano Martins, que hoje joga no Atlético Goianiense. Renan Peixoto, esse aí foi um achado. Ele treinava no campo de grama sintética do núcleo do Vasco. Um amigo me levou ele lá no projeto, a gente foi, depois de lanchou e hoje jogou no Atlético Paranaense. Entendeu? Ainda tem o Raí também, passou tempo lá na Cabo Frense, mas como negócio de baile e tal, foi o menino que eu pensei que ia perder, mas graças a Deus a gente conseguiu acertar ele, ou ele foi pro Bragantino, hoje ele está jogando na Croácia, na primeira divisão da Croácia. E tem outros meninos, outras meninas também, futebol feminino também, agrego também. Tem uma aqui, a Thalita joga no Fortaleza, a Evelyn joga no Santos, a Thaís joga no Juventude, ontem jogam na Espanha. Tem algumas meninas que saíram no projeto também, graças a Deus foi bem sucedido. E assim, sem essa informação, pouco estudo, entendeu? Uns 2, 3 amigos que a gente chamou para ajudar. Chamamos alguns empresários que a gente acreditou que poderia ajudar a gente, mas no meio do percurso, né? Essa história é triste. Os caras não foram firmes com a gente, não foram honestos. Mas isso aí eu comecei do zero, fui para ajudar meu filho, entendeu? E na barca veio outros, entendeu? Graças a Deus a gente conseguiu encaminhar, mesmo com a nossa dificuldade. Mas antigamente eu ficava chateado, hoje, graças a Deus, foi o Deus que botou ali e falou: meu irmão, esse é o teu trabalho, vai lá e da onde eu tirei, estou te recuperando e vai lá e faz esse trabalho aí para mim aqui, para mim. Então a gente pode dizer que tu é um cara realizado trabalhando com base. Sou, Com a garotada. graças a Deus. Tu gosta? Gosto muito. Gosto. Muito, muito, muito. Eu tenho um projeto social lá de... Aí fomos jogar a Taça das Favelas. Iniciou a Taça das Favelas, iniciou através da gente lá também, um amigo levou lá, começou lá no Campo do Cleibe e tal. Em 2018 a gente foi campeão na Taça das Favelas. Também foi... É a nossa Copa do Mundo, né? Que a gente fala. Aí fomos campeão no masculino e no feminino. Nós fizemos isso, conseguimos. Nunca ninguém fez isso até hoje. Então a gente conseguiu no mesmo ano ganhar no feminino e no masculino. Com um time lá da Caixa, não, eu botei Caixa d'Água de Padre Miguel. legal. Entendeu? Que é da região lá. Então aí, em 2019, a minha auxiliar, ela está trabalhando no Botafogo hoje, a Joyce Brandão, foi convidada para ir para esse time. Mas ela ficou com receio, ficou com medo. Assim, aí me chamou para reunião, foi uma reunião em Copacabana. O Átila hoje trabalha com futebol. Na época ele era jogador ainda, lá na época dominicana. O presidente queria um treinador brasileiro. Aí me convidou, a gente conversamos e fomos para essa aventura. Quanto tempo tu ficou na República Dominicana? Uns 6 meses. Foi uma experiência. Foi. Toda Um cara que saiu da tornando comunidade, que não tinha pretensão nenhuma. Futebol. Pô, o time que eu tinha treinado
De campo foi o Séries, sub-15. Eu era auxiliar no sub-15, aonde até a gente conseguiu ajustar algumas coisas, alguns jogadores dali saíram também para grandes clubes. Depois o Séries acabou a formação, alguns jogadores veio lá para o meu projeto, que hoje está no Lille e foi convocado para a seleção, Alexandre Ribeiro. O Alexandre passou pelo teu projeto? Passou também, uns 3 meses, 2 meses. Legal. Mas o primeiro clube que ele treinou foi o Séries, mas no Federário e tal, ele foi com bom sucesso. Aí tem essa história toda que ele contou e tal, mas graças a Deus a gente pontuou ele. O Alexandre que teve na última convocação da Então, ele seleção. começou aí, né? como volante, a gente que passou ele lá para trás virou zagueiro, entendeu? Eu falei, vai virar zagueiro, que tu é ambidestro e tal, tu acha que... Eu dou sorte com o zagueiro, graças a Deus eu dou sorte com o zagueiro. Que bom, Luciano. Eu dou sorte com o zagueiro, Legal, cara. graças a Deus. É. E, então aí dessa aí fui para a República Dominicana, fizemos um trabalho lá no Delfino Del Leste, pô, onde o primeiro esporte lá é beisebol, né? Então o futebol lá é a terceira força. O cara passa no beisebol, o moleque começa a jogar bola com 16 anos. Então uma coisa bem... É outra realidade. No Brasil que é totalmente diferente. É. Hoje não, hoje né, eu acho que hoje já tem uma escolinha lá de base, algumas coisas que evoluiu muito, né? Hoje é seleção feminina, sub-15, sub-17. Eu ajudei um pouquinho nesse processo da seleção sub-15, porque ele não tinha, eu comecei a falar o que tinha que fazer e tal, começaram a gente... Mas no meio do caminho aí, o rapaz que me levou lá, sabe, se atrapalhou lá no caminho, não quis me pagar, não quis que eu... Isso para outro time, mais um pouquinho mais maior, e eu preferi voltar, entendeu? Mas fiz um bom trabalho, esse Delfim hoje até grande força lá no país. Disputou com o CACAF e tal, entendeu? Uma experiência diferente. Não, diferente, internacional. Experiência de vida. Eu já escutei na beira do campo que você nunca vai treinar um profissional, você nunca jogou bola e tal, entendeu? Mas, entendeu? Me sinto realizado. Não conhece a tua história. Não conhece, entendeu? Eu nasci de onde eu saí, então... Isso aí eu venço qualquer barreira. E com uma bola, o cara cheguei no mesmo dia, cara, tu vai dar treino hoje. O brasileiro é tudo preguiçoso. Eu falei, não, vou te mostrar que o brasileiro não é preguiçoso. Vamos lá, uma bolinha e tal. Aí, até a comissão, não, daqui a pouco vai chegar. Não, eu era o treinador, preparador de goleiro, preparador físico, tudo. E era só eu na beira do campo. Pô, legal, bacana essa história. Aproveitando esse teu gancho, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. A mesma pergunta. Na opinião de vocês, quais são os principais desafios? Queria que cada um falasse na sua área. O Sérgio é um CEO, você é um treinador. Quais são os principais desafios no processo de formação dos atletas de base? Quais são os principais desafios que precisam ser vencidos aí? Com relação ao atleta ou com relação ao clube? Com relação ao processo todo, eu queria que tu desse a tua visão de CEO, de gestor, e depois o Luciano falar da visão dele de treinador. Com relação à administrativa, a parte administrativa, é muito difícil recurso financeiro para você tocar o projeto. Um clube simples, numa categoria de base, vamos dizer do 15 ao 20, você vai gastar aí no básico 600 mil ao ano. Não é fácil conseguir isso. Isso com pouca estrutura. Sim. Se você tiver um pouquinho maior de estrutura, você vai gastar 1 milhão. Um pouquinho mais, 1,5 milhão. Então, assim, hoje os recursos são muito escassos e é difícil fazer futebol com pouco dinheiro. E futebol é muito caro, né, Sérgio? Muito caro. Um jogo de federação, 15, 17, você gasta 7 mil. Tem borderô, tem aluguel do campo, tem médico, tem gandula, tem os próprios professores, uma alimentaçãozinha, então assim, você vai 7 mil num jogo do 15 e do 17 junto. No sub-20 você gasta 4 mil, 5 mil também. Então assim, hoje o recurso é o mais difícil. Depois disso é o seguinte, são profissionais que estão capacitados para fazer isso. Você precisa de capacidade administrativa para poder organizar tudo, você precisa de capacidade técnica para estar dentro do campo lá e fazendo o que tem que ser correto. Então, o futebol ele precisa ter... eu acredito nisso, né? Porque o futebol dos clubes pequenos, clubes menores de investimentos, eles têm que pensar muito na base, que é onde vai dar o recurso para ele no futuro.
O que acontece desde que comecei o futebol, vendo, que não é muito tempo, que os clubes prezam o futebol profissional. Só que eles não têm dinheiro nem para o profissional. E eles montam um time 3 meses e acaba. 3 meses e acaba. 3 meses e acaba. Isso faz com que não tenha continuidade, você não consiga gerar recurso para o seu time. Você não tem visibilidade porque são só 3 meses de competição. Você não tem recurso para o seu time porque não é atrativo. E aí, como é que você vai gerar o dinheiro para o teu clube? Não tem como. Então, o que pode gerar dinheiro para o clube é a base. A base você gera jogador, você transfere jogador para um clube maior, esse jogador pode virar um jogador indo para outros clubes maiores e isso gerar dinheiro para o clube menor. Com isso, você consegue fazer o teu reinvestimento de tudo. O Mirassol é exemplo disso. A gente tem alguns exemplos pelo Brasil aí. Né? A gente tem o Nova Iguaçu, um pouquinho menor, sim, né? Mas sim. a principal receita do NovaIguaçu é a negociação de atletas. Porque trabalhou bastante a base, e não faz loucura no profissional. Exatamente. Então, os caras fazem loucura no profissional para 3 meses. E aí não gera dinheiro nenhum. Sim. Não vende jogador, não faz nada. Então, essa é uma dificuldade. Então, na base, a maior dificuldade para mim é a parte estrutural. Parte de gerenciamento, financeiro, tudo isso atrapalha muito. E a qualidade técnica, quanto mais você tiver recurso, mais você consegue trabalhar. E aí é o seguinte, as pessoas que controlam o futebol, que organizam o futebol, que comandam o clube, elas têm que estar voltadas para fazer com que aquilo fosse uma empresa. Né? Eu venho do setor executivo, né? A gente trabalha fazendo consultoria para várias empresas. Se você não vê o clube de futebol como uma empresa, onde você tem seus departamentos totalmente estruturados, você não consegue fazer um futebol de alta qualidade. Você não vai colher frutos no futuro. Então, a base tem que ser importante. Depois da base, você controlar o seu profissional. Acho que você vai ter recurso para isso. E também eu acho que uma outra dificuldade que eu enxergo é um processo muito longo e cheio de incertezas, né? Total. Com muitas variáveis que você não consegue controlar. Você não consegue controlar, por exemplo, a estrutura familiar que aquele garoto tem. Muitas vezes a família que deveria ser o apoio, ela passa a ser um obstáculo. Tem a questão das lesões, que os garotos estão sujeitos a sofrer lesão. Isso é intrínseco ao esporte. Isso é uma coisa que você não consegue controlar. Então, às vezes, um garoto no sub-15 ele é uma promessa, mas chega no sub-17 ele teve uma lesão grave, tudo aquilo que foi investido nele talvez não dê retorno lá na frente. Então, são variáveis que você não tem como controlar. É uma atividade de risco, né? De muitas incertezas. Como é que você vai conseguir investidor? Como você consegue investidor falando isso? Ó, investidor que é o seguinte, eu vou botar 100 mil aqui. Quando é que você vai me devolver esses 100 mil? Mas essa é uma verdade. Essa é a realidade. Você não tem certeza se aquele garoto que é hoje um talento no teu sub-13, se quando ele chegar no sub-20, ele vai estar performando. Então, esse é o problema. Sim. A gente não consegue saber. Sim. E aí o investidor não vai querer botar dinheiro assim. Quem investe no futebol hoje é por amor. Sim. Gosta do futebol, quer ajudar. Esses caras investem por amor. E às vezes você tem um universo de 1000 atletas para você tirar 2, 3 que na verdade financeiramente vão te remunerar para você conseguir manter o teu projeto. Mas o futebol é exatamente isso. De uma hora para outra você pode virar totalmente o jogo. Você pode achar uma galinha nos ovos de ouro, mas é muito difícil. Longo, mas né? é muito difícil. Longo, eu digo aí, para ter retorno de 7 anos para cima. E cheio de variáveis que a gente não consegue Não controlar. tem. Você não tem controle. Exatamente. Não tem controle. E Luciano, e você como treinador? O que você acha que são os principais desafios aí no processo de formação? Os jogadores são muito pressa. Tem que ter um processo. Devagar. É o que tu falou. Eu sou treinador do 13 e do 20. Então, olha o processo que tem que ser feito. Então, tem pai que não tem paciência. Se o filho ficar no banco aqui, ele já quer tirar, colocar ali. Entendeu? O que eu falo para eles? Cada dia a gente vai construindo uma estrada. Então, não pode ter pressa. Às vezes o jogador acha que treinou uma semana e já tem que ir pro Flamengo. E aí? Será que ele tem essa bagagem? E tem esse conhecimento? Não tem. Então, a gente fala, tem que esperar. Paciência. Paciência. Se a gente tem lá, vamos falar, de 1000, se virar 3, 5, a gente tem que agradecer. Tem safra que não a gente fala do Sojima, mas vou falar do Flamengo. O Flamengo, o time grande. Tem safra aí que não tem perspectiva nenhuma. Que não Não vai vir nenhuma. A safra do Flamengo melhor foi 2000. Vinícius Júnior, né? E aí?
Flamengo, a gente fala de Flamengo. E Isso hoje aí, é um time hein? que está na ponta em nível de Isso. estrutura, né? De Mas estrutura, vamos falar, de condição gente, de que pega o treinamento, jogador que tem que formar. Olha aí. com Ensinar, dificuldade de ensinar tudo. recursos. Ensinar tudo. Aí quando a gente ensina um pouco, já mais ou menos acha que já tá e vai lá e tu, tchau. Não dá nem um agradecimento pra gente. E a gente pega um sub-20 às vezes que ainda não foi mal formado lá atrás, que não teve o nosso processo ainda. Quando o jogador já vem no nosso processo, né, velho? 13, 15, 14, assim, a gente já sabe, ele já sabe o que espera lá no 20. Mas um garoto que a gente pega numa avaliação que passou por outro projeto, outra coisa, e o pai já quer resultado, mas por quê? Já está desgastado de vindo de outros. Então, paciência. Para mim, é a falta de paciência, não só do jogador, mas dos pais, entendeu? Porque, assim, a gente já está acostumado a trabalhar, a gente já sabe. É desse jeito, vamos embora. Vamos lá. E é Não tem trabalho- fórmula. E Não tem fórmula mágica, cara. É um trabalho diário. Vamos aqui, vamos treinar específico aqui, vamos treinar um pouquinho aqui. É Vamos embora, e essa repetição e tal. entrar na mente do jogador. E esperar o momento. Quando tiver uma brecha, que o Sérgio fala, entrou no clube, é mais difícil de manter. Eu acredito que para manter é muito mais difícil, porque a competitividade é muito grande. Agora, vocês não acham que... Eu acho que no futebol brasileiro tem um hiato aí que poderia facilitar um pouco esse processo de formação, que é a categoria sub-23. Acabaram. A gente, aqui no Brasil, Ano ela passado foi acabou extinta, 10, chegou a ter acho. competição. No calendário oficial da FERJ esse ano, tinha até a previsão de uma competição sub-23, mas que nasceu, na verdade, natimorta, não foi para frente. E a gente vê em países da Europa, em Portugal, por exemplo, tem o sub-23. 19. Você ganharia mais 3 anos aí. Porque o jogador hoje no Brasil, se com 20 anos ele não virar, acabou. E talvez esse cara, se tivesse mais um ano de investimento, mais 2 anos, ele pudesse virar, até porque ele tem uma bagagem. Isso varia de jogador para jogador, de atleta para atleta. Cada um tem um tempo diferente de maturação. E a gente muitas vezes pega o garoto que jogou desde o sub-12, sub-13, com 20 anos ele não está pronto, ele não virou, acabou. Talvez se a gente tivesse sub-23, as competições, as federações olhassem para isso, a CBF, a gente teria uma possibilidade de formar mais jogadores. Vocês não acham isso? Mas é muito caro, você falou. Eu concordo plenamente. Acho que tem muitos, até porque hoje o garoto não está mais maduro com 20 anos. Você hoje, em todos os aspectos, não só no futebol, você vê, tem garotos jovens de 23 anos indo para uma entrevista de emprego com o pai e com a mãe. Olha que loucura. Quartel, na hora de ser Então é o seguinte, a maturidade dos jovens hoje está muito tardia. E o jogador faz parte dessa maturidade. Então, às vezes, o garoto com 20 anos, 19 anos, com qualidade, ele não conseguiu virar ainda, não conseguiu dar aquele start maior. Talvez com 21, 22, 23 pudesse fazer, eu acredito que sim. Eu acho que dá para ter mais. Tanto que depois ele vai jogar bola em outros lugares e vira. E às vezes vira. Então, teria que repensar isso tudo. Tentaram fazer, mas não sei o que acontece, porque é mais um custo, mais uma comissão técnica, mais jogos. Então, você vai gastar, uma categoria você gasta 500 mil, 600 mil, tu vai gastar mais 1 milhão aí pro ano, por uma categoria sub-23. Então, eu acho que tem algumas alternativas. Por exemplo, Tem a mais federação, apoio. por exemplo, a federação Tem mais hoje do apoio. Rio tem a Copa Rio. Talvez se a Copa Rio fosse uma competição sub-23, pudesse ser só que ela é seu curta. caminho. O problema é que ela é curta. Sim, não, mas E aí você manter mas poderiam ter outras outras competições menores que fossem obrigadas a usar o sub-23. A Série C, não sei É. se ainda está assim, mas a Série C é obrigada Não, a você ter atleta só até 23 anos. Assim, os times da Série C, eles podiam estar trabalhando esses atletas aí para poder sair daqui do Cabo do Petrópolis hoje, com 20 anos, 2005. Bom, Série C, vem buscar aqui que tem garoto aqui para jogar. Só que quando a gente está falando de Série C a nível de futebol carioca, a gente está falando da quinta divisão. Se a dificuldade de ter recurso na primeira divisão, na segunda é grande, na quinta, então, a estrutura, a falta de estrutura é maior ainda, né? Mas é o que eu tô falando. Se você tiver a base funcionando bem, aquele time da Série C lá, ele vai ter recurso com...
não é uma coisa de um dia para o outro, Sim. mas você lá atrás, você conseguir trabalhar, fazer com que você tenha atleta, que tenha percentual do atleta. No momento que um atleta desse virar, você já paga 1, 2 anos de você de custo do seu trabalho. Então você continua dando continuidade. Esse Série C vira Série B, Série B1, B2, tá? E vai subindo de divisão. É difícil, mas precisa ter boa vontade. Eu acredito que a maior coisa é boa vontade. Lá fora se faz, mas lá fora o pensamento é diferente. Sim, é uma questão que eu acho que passa pela base da questão da educação, estrutura de governo, tudo isso está envolvido nesse... Porque, na verdade, tinha que ter um apoio institucional, um apoio do governo, porque o esporte, na verdade, é uma ferramenta importante, né? De inclusão. De inclusão, social. de Total. desenvolvimento do cidadão, de formação do cidadão. A gente, na verdade, com o esporte, o projeto social mostra isso, você consegue resgatar garotos que vivem... E é uma realidade muito latente no nosso Rio de Janeiro, né? A gente vive cercado de comunidades, os garotos que jogam futebol de base, grande parte vem dessas comunidades, moram em área de risco, de fragilidade estrutural, familiar, socioeconômica, e o esporte é um caminho de resgate para tirar esse garoto, esse jovem do caminho ruim. Né? O esporte, o que eu vejo é o seguinte, se o garoto faz um esporte de alto rendimento, onde tem regras, tem hierarquia, tem todo aquele processo que você precisa ter para ser um bom atleta, mesmo que ele não vá para um time grande, que ele vire jogador de futebol, por exemplo, que ele não vire um atleta olímpico, o que ele for fazer na vida dele, ele vai fazer bem. Sim. Eu não tenho dúvida disso. O atleta que corresponde dentro do futebol, dentro de qualquer esporte, se ele for um atleta disciplinado, chegar no horário, fazer o que os técnicos mandam, ser cuidadoso, ele quando virar lá um advogado, virar um médico, virar um juiz, ele vai ser bem sucedido, ele vai conseguir chegar nesse ponto. Então, o esporte é importante por causa disso. As empresas podiam ajudar mais. Sim, na verdade o esporte é uma via de educação. Total. É uma educação não formal que acontece fora do ambiente escolar, mas é uma ferramenta de educação importante. O esporte coletivo ensina você a respeitar regras, Isso. você a ganhar, você a perder, porque na vida você não vai ganhar sempre. Hierarquia, respeito. E se superar para poder você estar melhor do que o outro lá, que Isso pode aí. tomar sua vaga. Superar Porque no limites. mercado de trabalho você precisa estar melhor do que o outro. Sim, a vida é uma competição. Total. Então, acho que o esporte, né? Somente o esporte coletivo é uma ferramenta de educação muito importante que acontece fora do ambiente formal, né? Fora da sala de aula. E a gente perdeu isso nas escolas, né? Sim. Isso aí eu fico bem chateado, porque cada vez mais as escolas estão acabando com a educação física, o esporte como ferramenta dentro da sala de aula. Existe, inclusive, algumas iniciativas de alguns políticos aí iluminados que querem tirar a educação física do ambiente escolar. Não sei de onde eles pensam isso. Eu não sei onde eles querem chegar com uma decisão dessa. Infelizmente. Inimaginável. E os danos que vai se causar para essa geração, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem uma geração de crianças que vivem nas telas. Então, essa criança não se desenvolve motoramente como deveria, e a educação física escolar é uma ferramenta importante para isso. Quando você negligencia isso, lá na frente, eu notei isso agora há pouco tempo. As crianças de 9, 10 anos, 11 anos, se você tirar o celular dela, tá treinando, se ela não está no momento dela fazendo algum exercício, se ela estiver do lado de fora prestando atenção, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ficar parada. Por quê? Porque a tela está interagindo o tempo todo. Quando ela está parada, ela está interagindo com a tela. Quando ela desligou, ela vai dormir. Se ela, no esporte lá, ela estiver parada aqui, ela está assim, pulando. E acaba que isso é gatilho para outras coisas, né? Para obesidade infantil, para ansiedade, para falta de coordenação motora. Então, é tudo isso. Isso atrapalha muito. E o esporte consegue trabalhar e ampliar e atacar todas essas questões. Então, é perfeito. Isso. Para mim, o esporte deveria ser obrigatório. Vamos lá. Tu falou lá atrás sobre a tua parceria com o Rabo Friense, agora a tua parceria com o Petrópolis. Eu queria que tu explicasse para a gente qual a importância dessa parceria com o clube do sistema FERJ e CBF. E qual é a perspectiva dessa parceria para os próximos anos? A gente ficou com o Cabo Friense de 2020 até 2024, né? Foram 5 anos de parceria. Eu acredito que a gente conseguiu fazer com que o Cabo Friense tivesse mais reconhecimento na base. Nesses anos todos, a gente foi para 3 finais de Carioca.
campeão em algumas Copas União. Negociamos 40 atletas em 5 anos, 40 atletas que a gente negociou. A gente tem um legado hoje para Cabo Friense bem interessante, mas a parceria foi desgastando em alguns momentos, algumas coisas não foram conduzidas, e a gente viu que esse ano o Cabo Friense estava com uma outra pegada, queria fazer uma coisa mais interna lá em Cabo Frio. Eu acho justo também com o pessoal de Cabo Frio, da região, é importante. Se eles conseguirem fazer o futebol como tem que ser feito na região, nada mais válido. A gente só trouxe para o Rio porque é nosso lugar que a gente está. Mas não dava mais para ficar junto com a Cabo Friense, então a gente conseguiu, encerrou o nosso contrato, que já era o final do contrato, a gente podia renovar ou não renovar. Eu sou muito grato à Cabo Friense por causa disso, temos uma parceria que é duradoura, alguns jogadores que podem dar um retorno para a gente do investimento que a gente fez nesses 5 anos, e vamos torcer junto a gente e a Cabo Friense por isso. E esse ano a gente fechou uma parceria com o Petrópolis, com o Alan, que é o presidente, com algum modelo um pouco mais diferente. A gente também tem um outro investidor que ajuda a gente a fazer o trabalho. E, assim, um pouco da diferença que a gente está vendo esse ano é que a gente está conseguindo colocar atletas no profissional. Atletas sub-20, atletas sub-17. Então, o Alan, como presidente, ele viu que fazendo isso, pegando atletas que têm projeção, colocando no profissional, ele vai ter retorno lá na frente. Se eu não me engano, a gente está com 9 ou 10 atletas hoje no profissional do Petrópolis. O César, que era o nosso atacante de 2007, foi titular em alguns jogos e hoje até foi para outro estado agora, está sendo negociado, vamos ver se a gente consegue concretizar esse processo. Então, assim, essa nova parceria com o Petrópolis foi interessante por causa disso. A gente manteve o nosso trabalho, então o Sojima, eu não deixo de passar que o Sojima é o núcleo, é um time, é um projeto que dá certo. Já tem o know-how, já tem seus processos bem definidos, a gente sabe fazer o futebol de base funcionar, a gente tem recursos para isso, a gente chega nas finais, a gente negocia atleta, então a gente pega o nosso processo e encaixa em qualquer outro clube. O Petrópolis está agora e espero que a gente dure bastante tempo, mas eu acho que é importante essa parceria do presidente do clube dar atenção para a base nesse sentido, de fazer a integração. E ele entender que, na verdade, com isso, além dele ter uma projeção de receita lá na frente, ele diminui o custo dele na formação do time. Do time dele. Ele ataca duas coisas. Então, o Alan foi bem inteligente nesse processo e está vendo que isso vai gerar recurso para ele no futuro. Entendeu? Legal. Luciano, fala um pouquinho do teu projeto social. Aonde ele funciona, se você já mostrou até o teu depoimento anterior, ele já conseguiu resgatar alguns garotos, mas fala como é que ele funciona no projeto social. Ele funciona em Padre Miguel, né, no conjunto Dom Jaime Câmara. A gente faz na Praça Silvinha Teles, nosso treino é de segunda a quinta, de 6 às 8, onde a gente tem segunda e quarta crianças de 3 a 9 anos e terça e quinta é de 11 a 14 anos. A gente faz um trabalhinho, começa na brincadeira, então, depois a gente vê que alguns jogadores têm aquele dom, tem aquele já diferente, a gente já faz o processo. A gente está hoje tem alguns jogadores lá no Sojima para ter o alto rendimento. Então ali começa, a gente já faz esse processo já de adaptação lá no Sojima. Mas o foco principal desse trabalho lá, na verdade, é social. É social. Tirar o garoto do celular, risco, educar, isso, introduzir bons valores educacionais. Isso, a prioridade é essa. Quando a gente vê que ele tem uma performance melhor, a gente já faz esse processo aqui. E você tem pessoas que te ajudam nesse processo? Tem. Eu e o Maurício, que o apelido dele é Maício, Bola, que me ajuda, entendeu? É 0,800. A gente não cobra nada, a gente não recebe nada, não tem ajuda do governo, entendeu? Mas não, é o amor, a gente gosta, acha que o que a bola nos proporcionou, a gente dá um pouquinho uma forma de retornar. O Maurício, onde você jogou fora, jogou... E da comunidade onde você vive. Né? Isso, entendeu? Aonde eu nasci, aonde minha família mora, meu neto joga,
meu filho começou, entendeu? Então, é ali. Ali é um espaço onde eu mostro para os jovens e para as pessoas que dali você pode galgar coisa melhor, entendeu? Ser uma pessoa melhor, entendeu? Primeiramente começa assim, numa brincadeira, começa a se interagir, entendeu? E ali a gente pega. Tem pessoas que jogam com TDAH, que tem um processo, entendeu? A gente tem mais dificuldade motor e a gente começa A trabalhar. a ver ali que ajuda muito, entendeu? Interação e tal. Não, é minha vida aquilo ali. O que eu vou fazer ali Legal. ali, entendeu? Deus botou ali e falou, vai, faz ali. Certo. Então, minha missão boa. E quando eu fico um dia sem dar treino ali, eu fico até meio nervoso, fico meio... Bola pra frente, pô. O negócio é seguir em frente. Da saúde, eu vou estar ali ajudando a nossa comunidade. Bacana, legal. Entendeu? Sérgio, como é que tu enxerga a questão dessa surgimento das SAFs no futebol brasileiro? Como é que tu enxerga isso? Eu acho importante ter a SAF, assim, porque ele vai levar um profissionalismo para o futebol, né? Vai levar conceitos de empresas, conceitos... Isso é uma SAF real, né? Uma SAF com pessoas que são sérias, que sabem o que estão fazendo, que conseguem investir e ver o futebol como uma forma de retorno de investimento. Então, se a SAF ela for bem conduzida, tanto no aspecto de processos, no aspecto técnico também, você saber separar o que é a parte administrativa, o que é a parte técnica, onde quer chegar, acho que é o caminho para os clubes que não têm condições hoje de investimentos externos, não têm recursos próprios, esse tipo de coisa. Para mim é super válido. Eu acho que é um caminho... Alguns clubes, na verdade, que viraram SAF, na verdade é porque não tinham outra alternativa. Se a gente for analisar a história do Cruzeiro, o próprio Botafogo, na verdade, se esses clubes não tivessem virado SAF, talvez hoje eles não estivessem nem mais funcionando. Não estariam do jeito que estão hoje, com certeza. E era o único caminho que eles tinham. Na verdade, eu acho que a SAF é uma ferramenta importante, mas como você falou, desde que seja bem feita, né? E você também tem um clube associativo que pode dar resultados. A gente tem alguns exemplos aí. Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Então, não significa que todo mundo tem que ter a SAF, mas a SAF, na verdade, veio com essa ideia de aumentar o profissionalismo na gestão do futebol, que muitas vezes os clubes associativos não faziam dessa forma, né? Era política, né? Exatamente. E a política você tem um lado e tem o outro. Sim. E aí é muito complicado. Eu acho que é muito complicado. Mas tem que ter cuidado também. A gente também, na verdade, teve o exemplo do Vasco, que teve uma SAF que não foi exatamente o que se vendia, e o associativo teve que recuperar o comando para tentar manter o clube, e agora está tentando uma outra venda, né? Então, na verdade, você precisa pesquisar bem para quem você vai fazer essa SAF. Para quem vai fazer. Porque, na verdade, são modelos diferentes, né? O Cruzeiro é um modelo, o Botafogo hoje é um modelo. Tem clubes menores também que já viraram Tem vários SAF. clubes. São o Paulo, Bahia é um clube satélite do Grupo City. Já é um outro modelo também. Já é outro modelo de SAF. Então, em São Paulo tem muitos clubes pequenos menores fazendo SAF para poder crescer. E eu acho que isso alguns clubes vão crescer. Tem alguns clubes aqui no Paraná, acho que o Londrina virou SAF, né? Londrina tem um grupo de 5 clubes também, que era o presidente do Bahia. Acho que ele criou um grupo esquadra. O América de Natal virou SAF também, que era do mesmo grupo que era o pessoal que estava no Azures. Então tem alguns modelos diferentes. Na verdade, o importante da SAF é a questão de mostrar que o futebol precisa ser gerido de forma profissional. Como uma empresa. Como qualquer negócio. Porque o futebol, o torcedor vê o futebol como paixão. Mas o cara que trabalha, o gestor, na verdade, precisa ver com razão. Isso aí. E, na verdade, para a razão funcionar, precisa ser gerido de forma profissional. Com responsabilidade financeira, responsabilidade administrativa, responsabilidades técnicas. Então, a SAF veio para mostrar isso. Mas você pode ter clubes associativos desde que se pacifique o lado político, né, que é uma grande dificuldade. Eu vivi isso quando eu trabalhei no Vasco, tempos atrás. Então, a questão política, muitas vezes, atrapalhava... Ela passa a parte de gestão. Exatamente. Aí, do que é o certo. Né? Então, muitos clubes chegaram à situação de ter que virar SAF por conta desses desmandos políticos aí de anos anteriores. Mas eu acho que é um caminho interessante. Eu acho que é o caminho de muitos clubes aí pela frente.
bem feito, ele vai dar frutos. Acho que da maioria vai virar. E falando em fenômeno recente, Luciano, a gente está vendo também um outro fenômeno de uns 6, 7 anos para cá, a gente aumentou muito o número de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. O que você pensa sobre isso? E o que você acha que podia melhorar no processo de formação do treinador brasileiro especificamente? Eu acho bom o estrangeiro vir, que dá mais competitividade, né? A gente tem que trabalhar mais, buscar mais ferramentas, se aprimorar. Que, tava muito, não vou falar nome, né? Rodando o círculo, a ciranda sempre era o mesmo. Então, essa hora deu um susto, né? Tivemos que buscar se capacitar mais, né? Eu acredito que tenha que ter mais recurso da CBF, trazer informações, melhorar o curso da CBF. Você não acha que a CBF podia, por exemplo, capilarizar mais os cursos, baixar o custo dos cursos, para, na verdade, conseguir atingir um número maior de treinadores? Porque muitos treinadores que trabalham em clubes menores não têm condições de bancar. Não é a realidade. Não é a realidade dos treinadores. Eu mesmo não tenho licença, é difícil. Porque o custo é muito grande. Então, acho que a CBF poderia... Os custos no sindicato. Sim. Sindicato dos atletas. Acredito que tinha que ser unificado. Tem uma briga do sindicato com a CBF, com a BTF. Então, acredito que cada um puxando pela sua bandeira. Eu acredito que tinha que unificar, pensar no futebol brasileiro. Eu acho que as federações estaduais poderiam capitanear esse processo. A Paulista tem cursos também, né? A Federação Paulista faz isso. Sim, eu acho que as federações deveriam... Um período teve. Acho que as federações poderiam fazer isso. Capilarizar, baratear os custos. Capacitar. Para, na verdade, melhorar a capacitação. Poder dar alguns cursos gratuitos, que, entendeu? Eu acredito também para ajudar mais, mas acredito que está elitizado, hein? Está muito elitizado esse curso da CBF e vem difícil a gente trabalhar, né? O monopólio, né? Pegaram o monopólio e se não tiver licença, não trabalha em time tal. Não tiver licença, não trabalha em time tal. É complicado. Sim, é verdade. Entendeu? O estrangeiro veio para dar um susto, que o Brasil estava meio estagnado, né, cara? Mas também, antigamente, o brasileiro ia muito lá para fora, então a gente não pode reclamar. A gente, quando foi o melhor time do mundo, isso aí depende da seleção. Aí, vamos lá, seleção campeão mundial, de novo, aí os pessoal lá de fora vem, busca o treinador brasileiro. Então, na verdade, chegou a um ponto, na verdade, hoje o treinador da seleção brasileira é um estrangeiro. Né? Mas, felizmente, quantos brasileiros teve a oportunidade de passou lá e não foi legal. Vamos ver se vai conseguir fazer um bom trabalho. Eu torço. O brasileiro torço para ele fazer um bom trabalho. Mas, felizmente... Mas eu acho que o problema vai muito além só do treinador. Acho que é um problema muito mais estrutural, político. A gente, na verdade, teve presidentes de CBF aí envolvidos em diversos escândalos. Três presos. Então, é uma coisa que é muito mais institucional, que passa só poder, só quer enriquecer. Então, não pensam no futebol brasileiro. Então, na melhoria. De ajudar aos clubes. Estou lá na CBF, vou dar tantos milhões para a federação tal, para ajudar os times menores. Mas se esse dinheiro chegar na federação tal, como é que vai ser distribuído? Como vai ser distribuído? Será que o cara vai distribuir ou vai botar no bolso? Sim. Será que vai ter um centro de treinamento aqui no Rio de Janeiro, onde todo mundo possa usar? Ajudar, baratear um estádio? Vamos fazer um estádio onde não vai cobrar nada, só para diminuir o custo de vários times pequenos. Acredito que poderia ter sido isso. Fazer um estádio lá, olha só, vamos jogar nesse estádio aí, resolve negócio de data e tal, para ajudar numa ambulância, né? Ou fazer um custo, facilita muito, que é caro pra caramba fazer um futebol hoje, ainda mais no Rio de Janeiro. Então você acha que é positivo essa questão de treinador? Eu acho, competitividade é bom, a gente tem que aumenta o sarrafo, né? Tem que ir lá em cima mesmo, tem que estudar, pô. Legal. Tem que estudar. Estamos chegando na parte final do nosso papo. Vamos falar um pouquinho sobre... Vai começar o Campeonato Carioca aí, Sub-20, da A2. E o Petrópolis está envolvido, vai participar dos participantes. Eu queria saber de vocês, qual a expectativa de vocês aí? Você como treinador, você como CEO. Vou falar com o CEO. Se o Luciano não for campeão, ele é demitido. Não, tô brincando. Já começou com pressão. Ele sabe que o nosso trabalho lá, a gente nunca viu o resultado. Isso. A gente viu o trabalho. Isso. Se o trabalho está sendo bem feito,
da melhor forma possível, treinamentos bem feitos, se não existir panela, se não existir facilitador para algum atleta ou outro atleta, nosso trabalho está sendo bem feito. Acho que isso é o mais importante dentro do futebol. Você tem que fazer um trabalho, porque se a gente quer negociar atleta, a gente tem que ter os melhores jogando da melhor maneira possível. Então, o que eu cobro da minha comissão técnica, da minha coordenação, é que a gente faça o melhor trabalho possível. Temos limitações de campo, limitações de recurso, mas a gente não pode ser omisso às coisas que funcionam bem no futebol. Então, o treinador tem autonomia para fazer o que ele quiser, dentro de um processo que a gente acha saudável. Joga quem estiver melhor, quem estiver treinando melhor, bem, isso faz isso tudo acontecer. E aí, se você faz isso, o resultado é o final. É chegar na final. Acabou. Ganhar a final não é tão fácil, são 2 times ali para chegar. Mas chegar na final é um trabalho que é ao longo do tempo. Nos últimos anos, a gente sempre chegou bem próximo, né? Então, no Sub-15, Sub-17, por exemplo, a gente chegou a 3 finais, 4 finais. Sub-20... Sub-20 a gente chegou na semifinal em Semifinal. 2023, mas, como falar, a gente é um clube formador. Então, no meio do caminho, a gente perdeu alguns atletas para clube. Isso é normal. Então, aí a gente não tinha uma peça de repor com a mesma qualidade da outra. Mas a gente fizemos um jogo duro e tal, mas assim, a gente faz parte do processo. Eu trabalho já pensando nisso, que no meio do caminho eu vou perder o meu melhor jogador. Eu nem começou o campeonato, já perdi meu melhor atacante. Mas faz parte do processo. E no meio do caminho a gente vai perder outro. E a gente está te preparando. Na verdade, se perder muitas vezes é ganhar. Não é ganhar. Sim. Para treinador, não, estou falando como treinador. Sim. Pô, a gente não quer. A gente não quer ser o melhor jogador. A jogador. gente quer, mas já sabemos que vai acontecer isso. Sim. Né? Então, mas a gente já conhece a A2, a gente já conhece o sabe time, como jogar. Já jogou a Copa União, por exemplo, entendeu? no campeonato do primeiro semestre. Entendeu? Acho que 80% dos times jogam a Copa Entendeu? União. A gente já conhece, a gente já sabe qual é o time que vai dar mais trabalho e tal. A gente já tem um planejamento já desde o início do ano, sabendo qual o time que a gente vai pegar. Sabendo, entendeu? A confiança de vocês aí É grande. Pô, é grande. Eu entro para ser campeão, mas tem vários fatores, né? A gente trabalhando vale isso. No meio do caminho, jogador suspenso, jogador contundido, jogador negociado. Tem dia que a bola não dá desculpa não, cara. Não. Entendeu? Mas a gente é convicto que trabalha todo dia para ser campeão. Beleza, show de bola. Só mais 2 perguntinhas pra gente fechar nosso papo. Tá muito legal, mas a gente precisa também colocar um the end aí nessa história. Um sonho que vocês têm ainda para realizar no futebol? Eu sonho pegar um time da primeira divisão, entendeu? Treinar um time da primeira divisão. Então, base? Profissional, sei lá, a gente trabalha para isso. Ou, sei lá, vendeu o Gustavo Prado, os caras comprar um CT pra gente, isso aí, pra mim, entendeu? Eu acredito que eu tenho esse sonho ainda de trabalhar no time da primeira divisão. Legal. Meu sonho no futebol é o seguinte, cara, eu acho que eu vou estar bem realizado. Quando eu puder, de todos os atletas que estiverem treinando com a gente, eles puderem, depois do horário de treino, ter uma aula de algum ponto profissionalizante. Ter um inglês, ter uma carpintaria, ter uma informática, algum curso profissionalizante que eles possam sair do futebol e ir para o curso profissionalizante, ter uma forma de, no futuro, se não for virar jogador, porque a maioria não vira jogador, eles tenham condições de ter uma profissão. Então, assim, acho que eu vou estar muito realizado quando eu tiver o meu clube fazendo isso acontecer. E a gente sabe, na verdade, que grande parte dos atletas do futebol vem das camadas mais pobres. E precisam, e não tem condições. Né? E, na verdade, o futebol, para muitos, é uma tábua de salvação. Para algumas famílias, é uma possibilidade de ascensão social, mas que, na verdade, nem todos conseguem chegar, porque o funil vai cada vez mais estreitando. Então, na verdade, se ele não der
como atleta, ele precisa ter uma outra opção, precisa ter um plano B. E tem que saber o que é. Sim. Uns nem sabem que podem fazer. Porque, na verdade, quando ele vem das camadas mais pobres, eles também vêm das famílias menos estruturadas. Isso aí. Então, na verdade, aquele garoto mal orientado, às vezes sofre influência ruim da comunidade onde ele vive. Então, a gente, na verdade, precisa também, enquanto gestor, também ser um pouco de educador. Totalmente. E entender que aquele jogador talvez não vire jogador, mas ele vai ser um cidadão de qualquer forma. E é isso então, que ele a gente precisa ter ferramentas para ser um bom cidadão. Para mim, isso é muito gratificante, isso acontecer. Muito, muito. Quando a gente vê um garoto, por exemplo, a gente vê alguns garotos que já saíram, que foram do sub-20, não tiveram mais condições de ser jogador de futebol. Quando eu vejo no Instagram que ele está trabalhando com alguma coisa, um tem uma agência de viagem, outro trabalha com a internet, outro está fazendo medicina, outro está fazendo odontologia, eu fico super feliz com isso. Legal. Fico super feliz. Então, meu sonho é quando eu tiver um clube, eu estiver administrando um clube, ou no Sojima virar clube algum dia, isso aí eu vou estar realizado. Quando eu tiver, logo depois do treino, um curso de profissionalizante para os atletas. Isso para mim vai ser bem gratificante. Bacana. E para fechar, queria que vocês definissem futebol com uma palavra só. Paixão. Paixão. Para mim também é paixão. Acho que para todos nós, né? Paixão, né? A gente está nisso. Você não tem razão. Não tem A razão. gente está batendo papo, a gente não viu a hora passar. A gente falou sobre várias coisas. Certamente tem coisas que a gente poderia abordar aqui, a gente não conseguiu falar. E a gente está falando sobre futebol de forma muito descontraída, muito à vontade. Né? Eu queria voltar no... Você falou sobre o treinador estrangeiro. Mas a minha maior preocupação, não o treinador estrangeiro, é hoje que o CBF liberou 9 jogadores estrangeiros para iniciar o jogo. Para mim é preocupante. Daqui a alguns anos a nossa base. Será que esse garoto que tem... Pô, na Argentina, quantos jogadores na Argentina tem brasileiro? Que eu saiba nenhum. Tem, mas são poucos. Mas e no Brasil? Assim, estou falando, olha aí, quantos jogadores tem? A minha preocupação é essa. A gente está brigando aqui para formar jogadores e eles estão contratando de fora e aí o jogador que tem 20 anos não está tendo oportunidade de pisar no profissional, no time grande. O de 23 anos não tem oportunidade de pisar no time grande. E aí? A minha preocupação, não é agora, mas daqui a uns 5 anos. Vê a Itália, o processo que sofreu, entendeu? Então, a minha maior preocupação é essa. Hoje em dia, a facilidade de estrangeiro, tudo bem, tiver qualidade, lógico, para melhorar nosso futebol, mas a gente tem hora que a gente vê que tem um jogador da base tem muito mais qualidade, só falta oportunidade, acreditar no garoto, isso a cobrança. É uma política que veio a partir da CBF. Não, né? mas aí os times brasileiros que brigaram. Até para proteger a isso aí, então, mas aí treinadores profissionais do Brasil que brigaram para abrir mais vagas para jogadores estrangeiros. Entendeu? Então, eu acredito que lá na frente, daqui uns 5 anos, 10 anos, isso aí vai ser muito ruim para o nosso... vai ter uma repercussão negativa a médio e longo prazo. Para a nossa seleção brasileira também, pô. E aí? Sim. É Se diminuir a qualidade. Tudo bem, está sendo mais novo, está indo para a Europa, mas e aí? Mas acho que não é proporcional. Isso é menos proporcional. Tá meio complicado. A minha maior preocupação é essa. Não é os treinadores estrangeiros, é os jogadores estrangeiros que estão... Pô, no Fluminense tem 9 jogando. No Flamengo tem 9 jogando. Olha aí. Então, é isso. Um absurdo. E um time que é... Na base são reveladores de jogadores. E são aí? formadores. Formadores de talentos, isso aí. Sim. Olha o absurdo. Eu tô com medo. O maior medo é esse. E a gente tem que bater isso mais para ver, porque eu acredito que daqui a 10 anos, 5 anos, isso aí vai ser prejudicial para o nosso futebol brasileiro. Provavelmente vai ter repercussões negativas aí no médio e longo prazo. Bom, muito. Pode ter certeza. Acabaram com o futebol 23 anos, sub-23. E os estrangeiros chegando 9. Cada vez está mais. Mim, 4, 5, acho que até, mas 9 podendo ser titular. 2 só. E aí?
Quem vai subir? Quem vai subir? Cada vez o gargalo está mais estreito. Quem vai subir? Ainda mais se tiver resultado. O cara aí, então deixa aí, negocia, empréstimo. Aí o moleque não vira. Não, acontece o seguinte, né? O cara vai pra fora, Isso. era do Flamengo, salvo, né? Isso. Era do Flamengo, vai pra fora, volta pro Flamengo com 25 anos. Isso. E o processo que ele teve de jogador de mais 18 caro, a 20. jogador mais caro do Flamengo contratou. Talvez se ele tivesse sub-23, isso talvez Podia tivesse ter acontecido. acontecido. Entendeu? E o gasto é muito menor. Sim. Comprou por 100 e pouco milhões. tá bom. Então, Sim. acredito que a maior preocupação minha hoje é isso. Os Por isso que eu jogadores queria levantar a estrangeiros. questão do sub-23, que eu acho que é um hiato A maior importante. preocupação não é a quantidade. Poderia ter quantidade, mas o mínimo para jogar. Assim, 3, 5. Mas não, são 9. Pode jogar 9 jogadores de titular. Olha aí. É muita coisa. Muita né? coisa. E o futebol brasileiro tem vários jogadores que têm qualidade para jogar. Sim, Entendeu? A maior preocupação é essa. essa é a realidade. Pessoal, então, estamos chegando no final dessa edição do nosso Bola de Ouro aí. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o convite de vocês. Acho que o papo foi agradável, fluiu. Uma maneira de vocês mostrarem também o trabalho de vocês. Só quero agradecer aí o convite que vocês aceitaram. E as portas estão abertas quando quiserem retornar. Tá bom? Daniel, agradeço você também. Obrigado pela oportunidade. Te mostrou um pouquinho do nosso trabalho, do Sojima. Quero agradecer a minha família também, né? Porque a esposa, filhos, Fiquem à vontade. são o alicerce da minha vida. Assim. Então, para aturar o que a gente faz, final de semana não tá em casa, de dia, de tarde, de noite, só eles mesmos para a gente ter força para isso tudo. Então, agradecer a Deus de tudo, toda a minha vida, tudo que acontece eu deixo na mão deles, e minha esposa, meus filhos, meu filho lá que ajudou a começar isso tudo, infelizmente com 17 anos falou que não queria mais jogar bola, joga demais, joga muito futebol, mas está indo para outro caminho e estou muito feliz pelo caminho que ele está seguindo. Que seja feliz. Né? Tem que ser feliz, é um garoto maravilhoso, então quero agradecer isso por tudo. Esse é o exercício que a gente tem que fazer como pai, né, Sérgio? A gente, na verdade, a gente não consegue controlar. Não, a gente precisa desapegar. Eles vão chegar um momento que eles vão escolher o caminho deles. E como a gente lá atrás fez isso. E a gente tem que criar isso pra eles, né? A gente tem que dar oportunidade pra eles fazerem o que eles quiserem na vida dele. Quando o cara quis jogar futebol, é isso que você quer? Vamos lá, vou apoiar. Quando ele quis parar, é isso que você quer? É isso que você quer. Então, cara, vamos apoiar o que você quiser na sua vida. Então, a vida é sua, né? Então, nossos filhos, né? Você tem o seu filho, meu filho jogou bola e parou. E a gente tem que criar os filhos para isso, para o mundo e deixar que eles possam viver a vida deles. Mostrar que, na verdade, nem tudo sempre vai ser fácil. E ser exemplo deles também. Sim, que vão ter dificuldades, que para poder atingir o objetivo final lá tem que suportar o processo. E às vezes o processo é doloroso, às vezes ele é injusto, mas você tem que ser forte para superar isso. É isso aí. Eu passei isso na minha vida profissional, imagino que você também, o Luciano também. Não é fácil. E a gente precisa passar isso para os nossos filhos, porque a sociedade está cada vez mais assim, né? Isso aí é super importante. Então, beijo para eles. Fica à vontade para agradecer. Primeiramente a Deus, família Daniel aí, a minha família também, que, pô, é loucura, isso é loucura. Agradecer minha mulher, a Alessandra, entendeu? Minha mãe também, que sempre me apoiou. Meu pai hoje não está aqui, entendeu? Mas sempre foi um cara que me apoiou em tudo que eu fiz, entendeu? Sem eles eu não conseguiria nem o meu primeiro objetivo. Então, eu tenho que agradecer muito a eles aí. E mandar um abraço pro pessoal lá da comissão técnica. Sim. Se nós vamos todo mundo lá o pessoal do Sojima. Um beijinho pro Daniel, pro Juneca, pro Denis, Marcelo, Isaac, Jota, Júnior, Se Vinícius, esqueceu o nome de alguém, vai ter Jojo, Luquinha, Hugo, pra todo mundo lá. Tá. Mandar também um abraço pro Afrânio, Afrânio, pro Nando, pro Marcos, pro Roberto, que começou o nosso trabalho também. São parceiros nossos aí que ajudam bastante no trabalho. Que acredito. E vamos pra frente. Tem uma coisa que a gente sempre falou, Sojima neles. Legal, bacana. E eu agradeço vocês terem vindo aqui participar desse papo. Agradeço a forma que meu filho foi acolhido por vocês aí. A gente está sendo acolhido aí pelo Sojima Petrópolis. A gente está aí para somar na troca de experiências aí no dia a dia. E a gente não se conhecia, né, 2 meses atrás. A gente veio descobrir que tem vários amigos em comum. Então, na verdade, esse mundo é muito pequeno. E a gente está aí na bola para poder somar e fazer as coisas acontecerem. Foi um prazer, pessoal. Obrigado, prazer foi nosso também, tá bom? Bom? Valeu.